Olá, amados, a paz de Arrucho. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Nil Barreto. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Opa, aí ficou show. Então vamos lá. Postura pessoal. A minha fé. São os dois unindo. Então a fé é o caminho pelo qual essa ação acontece. Então nesse textozinho pequenininho está dito algumas coisas. Primeiro, por mérito, o que nos caberia era perdição mesmo. Por quê? Está dizendo que eu só sou salvo pela graça. O que nós aprendemos na escola bíblica dominical quando a gente é garoto? Que graça é o quê? Diga. Favor e merecido. É por um caminho. Deixa eu voltar aqui de novo, amados. Deixa eu voltar aqui só porque eu estou querendo ver uma coisa aqui. Eu lhe ofereço que é a fé. Isso, que ele falou que o caminho que ele oferece, ele que oferece o caminho que é fé, né? Que a gente parou aqui. Então vamos lá. Vamos botar aqui, peraí. Deus pode agir com a tua ajuda, sem a sua ajuda. Nada é impossível para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Então, um caminho que eu lhe ofereço, eu ofereço o caminho que é a fé. Tá certo? Eu ofereço o caminho que é a fé. Aí a gente parou aqui, tá? E aí que eu botei o caminho que eu ofereço é a fé, Bíblia. Então vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que está escrito aqui, ó, veja. Aqui tá, ó. O caminho aqui não tem nada de referência bíblica, tá? Aqui já tem João 14. Disse-lhe Arrucho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão vocês estão vendo que foi que a gente leu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então vocês estão vendo que a Escritura diz claramente que quem é o caminho, que o caminho é quem? E Arrucho. Então, ele está dizendo que ele oferece o caminho, que é a fé. E sendo que a Escritura diz que o caminho é Yahushua. Então vocês vejam que ele está distorcendo. Aí aqui João 14 a gente já viu. João 14, 6. Aqui a gente já viu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos ver aqui 1 Pedro 1, 5. Vamos ver 1 Pedro 1, 5 para ver o que está escrito. Desculpa, amados, eu sou chata assim mesmo. Por quê? Porque isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Olha. Bendito, vamos ler aqui do 3. Bendito seja o Yahweh e Pai de nosso Senhor Yahushua, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Yahushua dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Yahweh até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então vocês vejam que ele disse que a fé ele oferece, que ele oferece a fé. Você está vendo que aqui, ó, mediante a fé, mas não é a gente que oferece a fé. Nós cremos por quê? Nós cremos por ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Vocês vejam bem. Quer ver? A fé vem por ouvir. Veja. Aqui a gente não viu nada aqui. Quando falou o caminho que eu ofereço é a fé, não está dizendo isso. Veio falando aqui que Yahushua é o caminho. Então, agora vamos ver aqui, ó. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, ó. Tá? É pelo ouvir. Ouvir, vamos ver. Olha. Romanos 10, 17. Vamos ler aqui Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Vocês vejam que a fé não é um caminho. A fé vem, é um veículo. Tá?
Então, como é que pode um caminho vir? Hã? Tanto que nós temos que ir ao caminho que é Yahushua, que é no entendimento. Então, vocês vejam que a fé vem por ouvir a mensagem. A fé é um veículo, amados. A fé é como se fosse assim, por exemplo, o carro. O carro, ele é o caminho? Não, mas o carro nos leva ao caminho. Ele é um veículo que nos leva ao caminho. E o carro anda no caminho. É a mesma coisa, a fé é um veículo que nos leva ao caminho que é Yahushua. E nós andamos no caminho que é Yahushua pelo veículo que é a fé. Tá? Então vocês vejam bem. A fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Yahushua. Tá? Então vocês vejam bem, tem outra tradução que é mediante a palavra de Yahu. Por quê? Porque Yahushua é a palavra. E Yahushua é a palavra de Yahu. Então vocês vejam bem. A fé vem por ouvir a mensagem. Então não é eu que ofereço a fé. O próprio Yahu oferece a fé, porque a fé vem. Ele oferece a fé. Quando a gente ouve a mensagem, a palavra, nós cremos por quê? Porque é o próprio Pai que traz a fé. Nós não podemos fazer nada, amados. A própria Escritura diz, Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Então vocês vejam, a fé vem, por quê? Porque é o próprio Pai, o próprio Espírito que traz a fé. Quando a gente ouve a mensagem, a fé vem por ouvir a mensagem. Quando a gente ouve a mensagem, a gente crê. Por quê? Porque a gente escolheu crer. Se a gente escolheu crer, por quê? Porque Yahu, ele deu a fé. Mas a gente escolhe crer ou não. Tem uns que não crê, escolhe não crer. Né? Por exemplo, a gente fala, olha, o nome do Salvador é Yahushua, não é Jesus. Ah, não. O nome dele é Jesus e ponto final. E o nome dele é Jesus Cristo, ele é o meu pastor, e que não sei o quê, porque o nome dele é Jesus Cristo e ponto final. A pessoa resolveu não crer. Mas a fé veio. A gente falou. E dá fé. Mas basta a pessoa crer na verdade ou crer na mentira. Tanto que a pessoa pode crer na verdade como pode crer na mentira. Então vocês vejam que a fé vem. Da gente crer na verdade. Basta a gente escolher qual é a fé que a gente quer. A fé da mentira ou a fé na verdade. Então vocês vejam bem que as pessoas creem na religião, na fé que a religião oferece. Mas Yahu oferece a fé em Yahushua. Da gente crer em Yahushua. E aí, quando a gente crê em Yahushua, que Yahushua é o caminho, a fé que é o veículo que nos leva ao caminho que é Yahushua. Entende isso, amados? Então, vamos aqui continuar o que o Neu Barreto está falando. É o transcendente agindo na minha postura pessoal. A minha fé. São os dois unindo. Então, a fé... Transcendente. Então, vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para a gente ver, porque esse Neil Barreto, ele fala umas palavras muito confusas, para mostrar que ele é culto, mas a pessoa leiga não entende. Então, vamos ver aqui o que é transcendente. Tá? Então, a gente tem que avaliar tudo, amados. Avaliar tudo. Né? Então, vamos ver aqui dicionário. O que é transcendente? Porque tem muita gente que não sabe o que é transcendente. Oh, meu pai, peraí. Transcendente. Vamos ver. Que ultrapassa os limites normais de superior, criatividade transcendente, que excede ou vai além da natureza física. Veja, que excede ou vai além da natureza física. Então, vocês estão vendo que a fé não vem por nós. Nós não produzimos o caminho da fé, como ele falou. Tá? Porque ele disse que ele oferece o caminho, que é a fé. Vocês vejam que o transcendente é uma coisa que excede além da natureza física. Então, vocês estão vendo que ele está falando de transcendente, mas está totalmente contrário do que ele está falando. Porque ele disse que ele oferece a fé que é o caminho que é a fé.
que ele que oferece esse caminho que é a fé. E sendo que a Escritura é bem claro que Iarro, ele nos oferece o caminho que é Yahushua, e a gente crê, a gente pode crer na verdade como a gente pode crer na mentira. Mas se a gente crê na verdade, a fé é um veículo que nos leva ao caminho que é Yahushua. E a gente anda mediante a fé no caminho que é Yahushua. É como se a gente fosse um carro e que esse carro é a fé, tá? Então o carro é a fé. Mas para a gente andar no caminho, a gente tem que andar no caminho, né? Que é o veículo. A gente tem que estar no veículo, que é a fé, andando no caminho que é Yahushua, crendo que Yahushua é o caminho, tá certo? Espero que, tomara que assim dê pra gente entender, né, amados? Porque realmente, né, é por aí, tá? Mas o que ele tá falando aqui, o que o Neil Barreto tá falando, tá totalmente contrário do que tá na Escritura. Então vamos continuar. Por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. É o transcendente agindo na minha postura pessoal. A minha fé. São os dois unindo. Então, a fé é o caminho pelo qual essa ação, essa acontece. Então, nesse textozinho pequenininho, está dito algumas coisas. Primeiro, por mérito, o que nos caberia era perdição mesmo. Por quê? Está dizendo que eu só sou salvo pela graça. O que nós aprendemos na escola bíblica dominical quando a gente é garoto? Que graça é o quê? Diga. Favor e merecido. É a tradução original da coisa. Caris. É presente. Não tem a ver com mérito. A gente dá presente para quem a gente ama. É graciosidade. Então, se graça é um favor merecido, ele está dizendo que eu estou recebendo uma coisa que eu não mereço. Ora, se eu não mereço ser salvo, o que eu mereço então? Perdição. Então por que eu sou salvo? Graça, favor e merecido. Então quando você pensa na tua salvação, ou seja, caminhar pela vida sem medo do pós-morte, caminhar pela vida sem medo do além, caminhar pela vida desapegado de tudo que possa impedir essa vida de fluir, como o rio de água viva. Sim, mas o que é o caminhar pela vida no sistema religioso? Caminhar pela vida é você caminhar na religião. Porque para eles a religião é a vida. E o mundo é o lugar de morte, de perdição. Tá certo? Então, caminhar pela vida é caminhar na religião. Você é praticar atos religiosos. E sendo que o caminhar pela vida é você caminhar no caminho que é Yahushua e na vida que é Yahushua. É no espírito. Então vocês veem que ele está falando que graça é um favor imerecido, sim, nós não merecemos mesmo. Nós tanto não merecemos que nós não podemos oferecer o caminho da fé, como ele está falando. Que ele oferece o caminho da fé. Não. Porque o caminho não é a fé, o caminho é Yahushua. A fé é o veículo para nós permanecermos andando no caminho que é Yahushua. Tanto que a fé é um veículo, que a fé também pode ser o veículo que as pessoas estão aqui, ó, crendo na mentira. Por quê? Porque crê tem fé na mentira. Porque acredita que isso aqui é verdade. Acredita que esse homem aqui é pastor. E sendo que na Escritura diz, o próprio Yahushua disse que esse aqui não é pastor. A Escritura diz, mais o mercenário, o que não é pastor, da qual não pertencem as ovelhas. Bem claro isso. Mas as pessoas creem. Por quê? Porque estão no caminho da religião, não estão no caminho que é Yahushua. Não estão andando no veículo que é a fé, para crer em Yahushua. Estão no veículo da fé, crendo na mentira, no caminho da mentira. Por quê? Porque existem dois caminhos, amados, e a pessoa crê. Tá? A fé, a pessoa crê nos dois caminhos. A pessoa pode crer no caminho da mentira, pode crer no caminho da verdade. Tá certo? Tanto é que a verdade está sendo dita. O caminho é Yahushua. Não é o caminho da religião, não é o caminho do tempo físico. Mas a pessoa ouve que o caminho é Yahushua. A pessoa pode crer, falar assim, é verdade, o caminho é Yahushua. Então, peraí, como é que eu faço para ir para ele? Não, você crê que Yahushua é o caminho?
Eu creio. Você crê que Yahushua é o pastor no entendimento? Eu creio. Você crê que você é o templo do Espírito? Eu creio. Então não vá mais ao templo. É no Espírito, é no entendimento. Então você ande no Espírito. Fale ao Pai no Espírito, que Yahushua vai te levar ao Pai. Então você direciona no Espírito, no pensamento, não é mais nada físico. Então a pessoa crê, se arrepende do caminho errado, que é a religião, e passa a andar na fé mediante ao caminho, que é Yahushua, mediante a Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas a pessoa também pode escolher o engano da religião e escolher continuar no engano da religião. Falar, não, eu não creio em Yahushua, eu não creio que ele nesse nome, esse nome não existe, esse nome é mentira, esse nome é de macumba, que eu já ouvi isso, tá, gente? Esse nome é de macumba. Eu não creio nesse nome, eu creio em Jesus, porque Jesus é o nome verdadeiro. A pessoa pode crer. Crer na mentira. Tanto que na Escritura é bem claro que está dizendo, amados, veja bem, para vocês verem como é que isso é sério. Olha o que está dizendo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para não ficar muita coisa. Olha. Deus enviou a operação do erro. Olha isso. Enviou a operação do erro para que cresça na mentira. Que Deus é esse? Ele está escrito com maiúsculo, mas não é Yahweh. Não é. Ó, 2 Tessalonicenses 2:11. Veja bem. 2 Tessalonicenses 2:11. Vamos botar aqui. Olha isso, amados. Olha, vamos ler daqui, porque a gente já leu o 2 Tessalonicenses todo, né? Mas vamos ler daqui. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, de Terrom, tá? Qual o perverso que ele está falando? Está falando do anticristo, do anti-Yahushua. Do anti-Yahushua, que é Lúcifer, tá? É a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Rejeitaram por quê? Porque preferiram crer na mentira. Por essa razão, Deus, que Deus é esse? Terrom, lhes envia um poder sedutor. Tem outra tradução que está um poder, quer ver, ó, 2 Tessalonicenses 2:11, né? Desce. E por isso, Terrom, que é o Deus desse século, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que creiam na mentira, ó. A operação do erro para que creiam na mentira, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, esse Deus, Terrom, ele que envia esse poder, essa operação do erro, envia onde? Nas religiões, para as pessoas crerem na mentira, crerem no caminho da religião e não no caminho que é Yahushua, tá certo? E sejam condenados todos que não creram na verdade. Por quê? Porque a fé, a gente pode crer na verdade ou na mentira, a gente escolhe, a escolha é nossa. A gente escolhe ser o templo como está na Escritura, ser o templo e não ir mais a templo, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está na Escritura. Está escrito que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e está também na Escritura que nós somos o templo do Espírito. Está escrito bem claro: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito e que o Espírito habita em vós? Ou a gente prefere crer na mentira, que venham na casa de Deus, porque Deus está aqui. Venha buscar o Espírito. O que é que a gente prefere crer? Na verdade que está na Escritura ou na mentira que o sistema prega? A escolha é nossa, amados.
Então esse Deus aqui, ó, não é Yahweh, porque Yahweh não opera Yahweh não opera, não envia a operação do erro para ninguém. Por quê? Porque Yahweh, ele é amor, Yahweh, ele é puro, Yahweh, ele é verdade. Ele não tem como ele enviar a mentira. Ele não tem como enviar o erro para a pessoa crer na mentira, porque Yahweh quer que as pessoas se arrependam do caminho da mentira e venham para o caminho da verdade. Que é o caminho da verdade? É a Yahushua, porque ele é verdade. Então vocês vejam bem. Então vamos aqui continuar o que o Neo Barreto está falando aqui. O texto diz, Neil, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos nós deveríamos estar mortos. Por que estamos vivos e vivendo com abundância? Graça. Como essa graça chega a mim? Por meio da fé. Pois bem, se tira essa graça, o que sobra... Veja, amados, o que o apóstolo está falando aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Yahweh. Qual é essa graça? É a graça de você crer em Yahushua. Tá certo? É por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Yahweh. O que que não vem de nós? É dom de Yahweh. É a graça, que é o favor imerecido. Mas a gente recebe essa graça quando a gente crê em Yahushua. Tá certo? Porque a gente crê em Yahushua, no caminho que é Yahushua. E para a gente crer, a gente tem que andar, permanecer no caminho que é Yahushua, andando no Espírito, conforme Yahushua ensinou. Então vocês vejam bem, mas aqui ele está falando, veja o que ele está falando, amado. Vamos lá. Neil, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos nós deveríamos estar mortos. Por que estamos vivos e vivendo com abundância? Graça. Como essa graça chega a mim? Por meio da fé. Pois bem... Sim, mas aí ele está falando graça. Mas a graça que ele vai falar por meio da fé é a pessoa ter ido no sistema religioso, numa igreja evangélica, para aceitar a Jesus como Salvador. Só que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, levanta a mão, e que a gente já viu que isso não tem respaldo na Bíblia, que isso não está na Bíblia, isso, tá certo? Não está na Bíblia a pessoa ir num templo físico e lá na frente levantar a mão para aceitar Jesus como Salvador. A Escritura é bem clara. Se com tua boca confessares e com o coração, o entendimento, creres. Olha, está escrito bem claro na Escritura. Veja, se com a sua boca confessares. Vamos lá. Eu faço questão de mostrar, amados. De mostrar. Veja. Se com a boca confessares a Jesus e creres com o coração, e crer com o coração que Deus ressuscitou, Bíblia, como está escrito. Veja. Romanos 10, 9. Olha só. Romanos 10, 9. Vamos ler. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Yahushua, e em teu coração creres que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que o Neil está falando é o seguinte, tipo, a salvação vem pela graça. Mas essa graça que ele está falando, tá? É a graça de você ir para o templo físico, aceitar Jesus como Salvador e andar no caminho da religião, praticando atos religiosos. Só que a graça que a Escritura diz é a gente crer em Yahushua. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em quem? Nós cremos em Yahushua. E isso não vem de vós, é dom de Yahweh. O que é dom de Yahweh? A graça. Quando a gente crê. Por quê? Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Yahushua, confessar Yahushua, confessar o quê? Confessar quem é Yahushua. Quem é Yahushua? Yahushua é filho de Yahweh,
Ele não é Deus. Ele é filho de Yahweh. Yahushua é o mediador entre o pai e o homem. Está escrito isso. A saber, Yahushua, homem. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, porque ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Então a gente não precisa pegar um pão físico para falar que é o corpo de Cristo, porque Yahushua é o pão. Yahushua é a água que nos lava. Não é a água de um tanque físico, num templo físico, mas Yahushua é a água. Yahushua, ele é o vinho. Yahushua, ele é o caminho, a porta estreita. E a porta larga é a porta da religião. Tá certo? Então, vocês vejam que é mediante a fé em Yahushua. E é no Espírito. E Yahushua é o único pastor. E Yahushua é o corpo que nós fazemos parte, não é o corpo físico de um templo físico. Tá certo? Então, vocês vejam que é diferente. Quando a gente crê no que está escrito. E Yahushua é a palavra, não é a Bíblia, que é a palavra, mas é Yahushua. Então, quando a gente crê que Yahushua é isso tudo no Espírito, nós seremos salvos. Por quê? Porque quando nós confessamos ao Senhor, o que é confessar? É você confessar com as suas atitudes, com o testemunho, você andando no Espírito. Isso é você confessa. E em teu coração creres que Yahweh ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque quando a gente crê que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, nós cremos que Yahweh nos ressuscitou também. Porque aquele que anda no Espírito foi ressuscitado e anda no Espírito. Foi ressuscitado juntamente com Yahushua, no Espírito, no entendimento. Então vocês vejam bem, como a gente já viu Yahushua falando, que os mortos ouvirão a sua voz. Veja bem, Yahushua disse isso, amados. Olha que fantástico. Veja bem. Veja bem. Olha, e os mortos ouvirão a sua voz dos túmulos. Tá? A Bíblia. Yahushua falou isso. Olha, João 5, 25. Vamos lá. João 5. Vou botar essa aqui, ó. João 5. Olha o que Yahushua disse. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Yahweh, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos mais aqui à frente, mais acima. Vamos daqui, olha só. Mas Yahushua respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, veja, quem ressuscita é o pai. O Pai ressuscita os mortos no Espírito. Esses que estão mortos no repouso da religião, que a Escritura diz, né, em Provérbios 21:16, que o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Qual é esse caminho do entendimento? É o caminho do Espírito. Então, Yahweh ressuscita os mortos no Espírito e os vivifica. Vivifica em quê? No Espírito. A carne é mortificada, o Espírito é vivificado. Veja bem. Assim também o Filho vivifica aquele que crê. Aquele que quer.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Arro, e os que ouvirem viverão. Veja, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Quais são os sepulcros? Mostro para vocês. Sepulcro, templo físico. Vejam, templo físico. Ele aqui, amado, e a Ruxa, ele está falando tanto no físico, ele está revelando o que vai acontecer no físico, mas ele está revelando também no espírito. Veja, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ou seja, no sepulcro, no templo físico, que estão mortos no entendimento, ouvirão a voz de Arruxa. Conto naquele dia que os mortos, que foram mortos, que estavam em Arruxa, ressuscitarão primeiro. Ele está falando das duas formas. Mas aqui está acontecendo agora, amados. Porque muitos estão no sepulcro, que são os templos físicos, e estão ouvindo a voz de Arruxa. E Arro está ressuscitando no espírito. Olha isso. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então vocês vejam bem. Tanto é verdade que eu faço questão de mostrar aqui para vocês. Olha. Provérbios 21:16. Veja. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, caminho do espírito, na congregação dos mortos repousará. Então vocês vejam que templo é a congregação, sepulcros, congregação dos mortos. Mortos aonde? No entendimento. E que estão no templo físico, mortos no entendimento, sepultados no entendimento. Mas Yahweh está ressuscitando aqueles que querem. Tanto que a Ruxa disse bem claro, aquele que quer. Veja, João 5 de novo. 5. A Ruxa disse bem claro, aquele que quer. Bem claro. Olha. Cadê? Aqui, ó. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Basta a gente querer. Então vocês vejam bem. A responsabilidade é nossa, a escolha é nossa. A gente quer ser vivificado, ser ressuscitado no Espírito, ou a gente quer continuar na congregação dos mortos, sendo mortos no entendimento? A escolha é nossa. Então vocês vejam bem, né? Então, e amados, eu me alonguei aqui, desculpa aí, tá, amados? Mas é necessário, né? Eu não sei quantas partes vai esse vídeo não, amados, porque ele tá falando muita coisa contrária, então eu faço questão de percorrer a escritura e mostrar o engano desse homem, porque esse homem, ele é perigoso. Aliás, os líderes religiosos são perigosos, mas tem uns que são mais maliciosos, então a gente tem que realmente ir ali fundo, né? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilham, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxa. Até a próxima.